Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Vascão. Tudo que a mídia está falando a respeito do time do Vasco, as negociações, o planejamento para 2026 e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do time do Vasco? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, sendo os primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. Peço também que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É isso, o Vasco se preparando, já se reapresentou, o Fernando Diniz se junta ao grupo principal que disputa o Campeonato Carioca, né? A princípio, muitos jogadores ainda não voltaram, o Lucas Moretti sabe bem, pode explicar, né, que os jogadores importantes que vão reforçar o time com os garotos, mas é o time que hoje vai representar o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, que acontece no dia 14, a abertura do Carioca foi antecipado. O jogo do Flamengo, o do Vasco segue no dia 14. Tiro minhas dúvidas aqui, Lucas Moretti, o Venê, você trouxe essa informação no final de semana passado, que o Vasco já fechou a contratação do Johan Rojas, do Monterrey do México. É isso, Venê? Me corrija se eu estiver errado. O colombiano chega ao Cruz Maltino por empréstimo de 1 ano, com obrigação de compra através de metas a serem cumpridas. O jogador tem 23 anos, chegou ao Monterrey em 2024, atuou lá só por 6 meses. Você tem mais informações quando ele chega? Tá tudo certo? Boa tarde mais uma vez, Venê Casagrande. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas. Ótima semana a todos aí. Agora, oficialmente, feliz ano novo, né? Para muitos, o ano só tá começando hoje. E tem pra gente que só começa depois do carnaval, né? A gente vai dar feliz ano novo de novo, depois do carnaval. Primeira, segunda do ano. Mas, enfim, exatamente isso, Flavinho. A primeira contratação do Vasco aí pra temporada. Uma contratação que eu considero interessante. Muita gente achando que é uma aposta, mas pode ser uma boa aposta. Tendo em vista que é um jogador que chega por empréstimo, se ele não render, o Vasco terá o direito de devolver esse atleta ao Monterrey. Ele tem apenas 23 anos e se ele performar, bater as metas e o Vasco comprar esse jogador, vai comprar por 3,5 milhões de dólares, que atualmente dá 19 milhões de reais. Se a gente levar em consideração a posição dele, meio atacante, a idade dele, 23 anos, não é nenhum absurdo que o Vasco da Gama vai pagar. E só vai pagar, repito, se ele performar. Se ele não performar, ele será devolvido. Se encaixa muito no estilo de contratação que a gente viu, por exemplo, recentemente no Vasco da Gama. O Cuesta, outros jogadores que chegaram, foram titulares e o Vasco terá o direito de comprar. Então, acho que é uma contratação interessante, até porque o Vasco, e assim, o torcedor precisa entender isso, não tem muito dinheiro em caixa para poder fazer contratação. Tanto é que o Lucas trouxe recentemente que o modelo de negócio vai ser justamente esse que está acontecendo com o Rojas, que é uma contratação de empréstimo com uma opção que pode se tornar obrigação de compra. Então, particularmente, eu acho uma boa aposta da equipe do Vasco da Gama. No mesmo modelo do Cuesta, do Andrés Gomes também, né? São situações parecidas, Moretti, de jogadores até estrangeiros, chegaram por empréstimo, passe fixado. 2 exemplos que funcionaram muito bem e que pode até servir de espelho, de inspiração para o Rojas que está chegando. Sim. Boa tarde, Moretti, mais uma vez. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Venê. Prazer estar aí de novo com vocês. Realmente, foi o que o Venê falou agora, eu trouxe até na semana passada isso, que o Vasco iria manter o mesmo padrão de negócio. O torcedor fica animado, o torcedor fica ansioso. Se ouviu muito aí nas redes sociais sobre grandes nomes, o Venê até me zoou aqui, né? Otamendi, Arias. O Vascaíno sonha com Arias e tem que acordar com o Rojas, mas é a realidade do Vasco de momento. Mas não é um pesadelo. Não é um pesadelo. O Rojas é um bom jogador. E hoje, olhando para o departamento de futebol do Vasco, olhando para as pessoas que estão dentro do departamento de futebol do Vasco, o próprio Edmar Lopes, é alguém que tem uma experiência muito grande no mercado do futebol sul-americano. Ele, quando inclusive trabalhava na Europa, nos clubes por onde passou, ele tinha essa expertise na América do Sul, de trazer jogadores da América do Sul para o futebol europeu. Acertou todos, né? Então, o Cuesta foi um bom achado, o Gomes foi um bom achado, jogadores que vieram para ser titular absoluto do Vasco da Gama. E o Rojas, ele vai exatamente por essa mesma linha. Um jogador que iniciou na Colômbia, sempre foi tratado como uma grande joia do futebol colombiano, foi para o futebol mexicano, passou pelo Monterrey, passou pelo Necaxa e hoje vem para vestir a camisa do Vasco da Gama. Informação até muito importante para trazer aqui rapidinho, tá, Flávio? Claro. Uma das coisas que o Vasco, no momento ali da conversa, né, um projeto importante que o Vasco colocou na mesa do Rojas foi o fator seleção colombiana.
O Vasco, ele quando traz, eu cheguei até a comentar aqui no programa. No caso do Andrés Gomes. Isso, o Andrés né? Gomes e Cuesta, ele coloca na mesa essa possibilidade de vestir a camisa da seleção colombiana, de ser convocado. E o Vasco utilizou exatamente essa questão da seleção colombiana para convencer o Rojas a fechar. E fechou. E a expectativa é que o Rojas trabalhe para ser convocado até o período de Copa do Mundo aí, quem sabe, né? Não pode ser mais um jogador colombiano aí na seleção vestindo a camisa do Vasco também. Dá para o Vascaíno ficar animado, tendo o Andrés Rojas como exemplo, que foi o grande destaque, talvez, do Vasco naquela reta final de Copa do Brasil. Chegou à seleção colombiana, o Rojas pode ir pelo mesmo caminho. Talvez não, acho que foi o destaque. Foi o destaque. Na reta final, com certeza. Pra mim foi talvez o melhor do em Ryan. campo. Nas Destaque ao lado do Ryan. O melhor em campo nas duas semifinais e o melhor em campo nos dois jogos da Reta final da Copa do Brasil superou até o Ryan, né? A eu gente acho falar isso. de temporada, o Ryan. O Ryan acabou sendo mais grande nome. decisivo, mas eu acho que assim, Mas no no final contexto do ano, geral, Nesse ele foi o melhor em pedacinho campo. dessa reta foi final, o Andrés Gomes foi até melhor muita bola, que o muita Ryan. bola. O Vene e o Moretti também, se tiverem informações sobre o zagueiro, o Alan Saldívia. O Moretti trouxe esse nome semana passada, não sei se o Vene tem novidade. Parece que o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta, mas o Vasco quer insistir nessa contratação. Tem novidades, amigos? Vene sabe aí do Saldívia? O que eu soube ontem é que, de fato, o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta do Vasco da Gama, porque o Colo-Colo alega que quer vender o jogador, não quer emprestar o jogador. O Vasco como é sempre opção nesse de compra. modelo aí, né? Não é questão que de busca. querer, é poder, né? É o que Porque dá você pra não ser pode feito, chegar, né? exatamente, e gastar aquilo que não tem. Eu acho que a postura do Vasco está certa. A gente sempre Perfeito. fala aqui em responsabilidade financeira, não adianta você prometer. E aí, pessoal, vocês estão contentes com esse novo formato de negociações do Vasco? O Vasco não se endividando para contratar jogadores? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Ter algo que você não pode pagar, como outros clubes fazem. E o Vasco da Gama está tentando se manter na linha correta, financeiramente falando, e está tentando a contratação do jogador. E sem dinheiro, o que o Vasco faz? Conta com a vontade do atleta. O atleta já falou lá para o Colo-Colo que quer se transferir para o Vasco da Gama, já gostou do projeto, só que o Colo-Colo também não é obrigado a fazer um negócio que para eles não está valendo a pena, mas o jogador está forçando a saída. Eu acho que no fim das contas vai acabar conseguindo a contratação, pelo modelo que o Vasco deseja, de empréstimo com uma opção de compra, tal como a gente acabou de falar sobre o Rojas. Mas a segunda oferta do Vasco foi rejeitada e agora eles vão ver se eles vão fazer uma terceira oferta, como é que vai ficar essa situação, mas a negociação de fato continua. Pelo que me relataram, o Fernando Diniz é apaixonado no jogador também, então assim, o Vasco continua tentando a chegada desse atleta. Eu particularmente não tenho informação se é bom jogador, confesso para você que eu não assisti um jogo inteiro dele, não sei se o Lucas pode falar melhor sobre esse atleta, mas assim, o que eu sei é isso, que o Vasco insiste na chegada desse jogador. O Diniz está aprovando e os outros nomes, o Diniz também participou, já é um bom indício, Moretti. Sim, e falando do Alan Saldívia, dois dados aqui muito importantes para vocês aí do outro lado entenderem quem é esse jogador. O Saldívia, ele foi o atleta, foi o jogador, foi o mais passador, acho que é assim que se fala, da Liga Chilena nessa última temporada. Então é um jogador que tem essa característica do passe e além de ser o atleta mais passador da Liga Chilena na temporada passada, ele foi o jogador do Colo-Colo que mais conduziu a bola, se pegar a porcentagem de todos os jogos. Então é um jogador muito Aí condutor. o Diniz se apaixonou. Um zagueiro. Passa a bola, sai jogando bem, toquezinho, ele adora. Exatamente. É tipo o Robert Renan. Exatamente, Vene. É um Mas que estilo tenha boa saída. O Robert Diniz Renan. gosta exige isso, né, Moretti? Exige. Então, assim, pelo que o Diniz viu ali nos vídeos, né, dos lances do Alan Saldívia, ele de fato, a gente pode falar, ele se apaixonou pelo jogador. É um nome que está na mesa do Vasco desde o meio do ano passado, já na última janela de transferências. O Vasco tentou a contratação do Alan Saldívia, acabou não conseguindo fechar e foi um nome que o Diniz gostou tanto que foi novamente à mesa aí do Vasco para essa janela. E a expectativa é realmente, como o Vene trouxe, que o Vasco continue nesses próximos dias conversando com o Colo-Colo para fechar. O jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama, falta aí alguns ajustes finais, eu falei até agora há pouco antes de entrar no ar com uma pessoa de dentro do Vasco, a expectativa é que o quanto antes a situação do Alan Saldívia também venha a ser acertada, para que ele também possa vestir a camisa do Vasco e ele e o Rojas venham a ser os dois primeiros reforços aí do Vasco para 2026. Ô Flavinho, só um comentário Vene. que eu acho interessante falar sobre isso. Claro. Porque eu vi muito torcedor do Vasco reclamando sobre a insistência em um jogador. Eu acho que tem que olhar pelo lado positivo, é o lado da convicção. Porque se a diretoria e o técnico Fernando Diniz estão fazendo isso, é porque eles têm a convicção que o jogador está se encaixando ao perfil de contratação Que ele quer, né? o Vasco deseja. Que a tirar comissão para tudo técnica- que é lado. também. Perfeito, exatamente. Eu acho que assim, a diretoria e a comissão técnica, isso não só do Vasco da Gama, qualquer clube tem que ter convicção no trabalho.
Não adianta você se basear através de rede social, porque torcedor reprova a contratação, então não vamos tentar a A gente contratação. sabe que isso tem muito no clube. Tem e muito, e muito. Não deveria. Muito, e tem e muito. Contratação, decisões baseadas em repercussão em rede social. Eu acho que tem um lado positivo nessa história, que é a convicção. Independentemente da opinião, independentemente de tudo, o Vasco está tendo a convicção que o jogador pode agregar. Se vai agregar ou não, caso ele chegue de fato, só o tempo dirá. Mas pelo menos eu vejo o lado bom, que é a convicção no trabalho. E o lateral esquerdo, o Riquelme, ele pode deixar o Vasco nesta janela de transferências. O Vene trouxe essa informação. O Riquelme está sem espaço com o técnico Fernando Diniz. Não conta com ele para a temporada, o técnico vascaíno. A diretoria quer negociar, aguarda propostas para a saída. Ele já está com 23 anos, para quem não lembra, um lateral esquerdo. Apareceu muito bem, né? Era promissor, uma joia considerada lá no Vasco. E aí ficou esperando maturar, acabou se machucando, atrapalhou um pouco esse amadurecimento, mas é um garoto que já mostrou ser bom de bola. O Diniz não quer aproveitar o Riquelme. Então, subiu bem, né, Vene? Tem novidades aí em relação ao Riquelme? Por conta disso tudo que você mencionou aqui, de fato, era um jogador que eu tinha muita expectativa. Também, eu gostei dele. Ele começou muito bem a carreira dele. O Lucas, torcedor do Vasco, pode falar sobre isso. E tinha uma expectativa muito grande em cima do Riquelme. Mas ele sofreu uma grave lesão também. E quando o Vasco da Gama soltou a lista dos jogadores que se apresentaram, o nome dele não estava. E eu fiquei curioso para entender por quê. E aí, pelo que me relataram lá no Vasco da Gama, ele está fora dos planos e é uma forma de, entre aspas, forçar o jogador a aceitar propostas, porque o Vasco já recebeu propostas por ele e ele não aceitou na ocasião. Então, repito, entre aspas, para forçar a saída desse atleta, o que o Vasco fez? Tirou esse jogador e vai treinar à parte, digamos assim, e aí, chegando proposta, o Vasco vai aceitar, quer se desfazer do jogador, mas o jogador também precisa aceitar, e o contrato dele vai até o fim dessa temporada. Vamos ver se ele vai aceitar dessa vez. Se colocar para jogar o Carioca pode até ajudar uma valorização, quem sabe mudar a opinião do Diniz. Como é que você vê, o Moretti, como é que está o Vasco nessa posição, né, nessa reapresentação? O Piton, que estava lesionado, mostrando até um poder de recuperação acelerado, já se apresentou. O Vitor Luiz, pelo que eu sei, também não está nos planos e precisa de um lateral esquerdo. Então, Moretti. O Riquelme é uma das maiores frustrações do torcedor vascaíno, eu acho, nesse período recente, Flávio. O Riquelme foi um jogador que, como vocês falaram, se destacou muito, sofreu uma lesão de LCA em 2022, ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 22, já tem tempo essa lesão. Tem tempo, e depois de então ele nunca mais foi voltou. mesmo. O Riquelme foi um jogador que teve proposta de Vídea Real, de clubes do futebol da Europa. Acho que foi seleção de base ele, né? Seleção de base, jogadoraço, cara. Uma pena aí o que está acontecendo com o Riquelme. É um problema, né? Porque o Vascaíno esperava que o Riquelme pudesse voltar, não voltou e o Vasco sofre para a posição da lateral esquerda, porque Riquelme é um jogador que o Vasco não vai contar para a temporada que vem. O Leandrinho é um jogador que se reapresentou também para o Campeonato Carioca, ou seja, nitidamente é um atleta que está fora do elenco principal. O Vitor Luiz também. O Vitor Luiz ele não se apresentou, mas a informação não é que ele está fora dos planos, mas é um jogador negociável dentro do Vasco da Gama. Aí fica só com o Piton que está voltando de lesão. Fica só com o Piton que está voltando de lesão. E o Vene trouxe uma informação ontem relacionada ao Piton, com a possibilidade de saída. Então, assim, a lateral esquerda do Vasco da Gama para 2026 é um problema. É um problema, entendeu? Então o Vasco vai precisar também ao mercado à procura de um jogador para a posição. E a gente vai ver aí o que vai acontecer, Flávio. É duro. Pessoal, assim, ó, que nem tá aqui no comentário do rapaz aqui, né? A situação financeira do Vasco não dá o direito de errar, então ter convicção faz diferença. Então, por isso que o Vasco, eu acredito que o Vasco está indo muito pro lado de empréstimo com direito de compra, porque se o jogador der certo, compra, se não der, o Vasco não compra e vai para outro jogador, pede outro jogador emprestado. Mas eu acho que dessa forma, o Vasco não está numa condição financeira muito boa, eu acredito que é a melhor forma que o Vasco achou de fazer negociações. O que é que vocês acham? Concordam também? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. É duro. A gente fala, eu acabei de falar de convicção, né? Mas o Diniz tem a convicção que o Leandrinho, pelo visto, não se encaixa no estilo de jogo dele. Nem Vitor Luiz, nem Riquelme. O Vitor Luiz eu até entendo, o Riquelme eu até entendo. O Leandrinho eu não consigo entender. E eu gostaria de ter uma resposta do Diniz, porque o Leandrinho é um baita jogador. Ofensivo. O Lucas pode me corrigir se eu tiver Joga errado. como ponta jogador também, promessa, jogador de seleção brasileira, de categoria de base, joga como ponta também, como você mencionou. Então, assim, o que eu lamento nessa lateral esquerda é a não utilização do Leandrinho. Por hora, ele prefere utilizar o Pumita improvisado a utilizar o Leandrinho. O que acontece, Leandrinho? Eu concordo com o Vene. O Leandrinho é um jogador de base, um jogador que apareceu em 2024
Teve um jogo, inclusive, contra o São Paulo, em São Januário, que Leandrinho, Estrela e JP colocam a bola embaixo do braço e resolvem. Eu acho que o Vene sabe dessa partida, né, Estrela e JP jogam muito. Foi um brilharam, 4x1 em São Januário contra o São Paulo, onde esses 3 garotos jogaram muita bola. Ainda treinador Rafael, não é isso? Rafael Paiva, exato. Tava sabendo de Vasco, hein, Vene? Tá aqui, todo dia. Eu tenho que estudar pra estar aqui, né? Tá muito bem estudado. Caraca. E aí o Leandrinho jogou muita bola e joga muita bola. Só que, Flávio, a gente que tá há um tempinho já no futebol, a gente começa a entender que talvez a gente não viva o dia a dia ali no treino. Alguma coisa e ali, ao né? meu ver, pro Diniz, com todo respeito, tá? Até a opinião do Venê, mas ao meu ver, pro Diniz, não colocar o Leandrinho, que é de origem da posição, e preferir o Puma improvisado, é que tem alguma coisa ali. O Leandrinho, ele tá atrás do Piton, o Leandrinho, ele tá atrás do Vitor Luiz, com todo respeito ao Vitor Luiz, mas não pode estar atrás do Vitor Luiz, e o Leandrinho tá atrás do Puma. O Leandrinho tá atrás de 3 jogadores. Então, assim, eu não vejo isso como algo normal. O Leandrinho foi pro Al-Shabaab, ficou um semestre todo no Al-Shabaab, emprestado pro clube árabe, não deu certo lá, voltou pro futebol brasileiro. Então, assim, sabe, será que... É claro, é um bom jogador, Não, sem isso. dúvida É nenhuma. por isso que eu gostaria de ouvir do Diniz. Por exemplo, quando a gente batia muito no Qual Felipe é o Luiz, problema? quando ele não utilizava o Pedro, ele veio a público e falou, externou, verbalizou por que ele não utilizava o Pedro. Agora, o Diniz, ele pode chegar e explicar também por que ele não utiliza o Leandrinho na lateral esquerda. Vamos falar do Vasco da Gama. A temporada foi mais longa do Vasco, chegou até a decisão da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians. O Rodrigo Jufo tem os destaques sobre a reapresentação dos jogadores. Jufo, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Jailson, todo mundo ligado no Sport Center. O Vasco se representou com uma primeira equipe ali formada por garotos da base e jogadores sem muita minutagem no dia 2 e hoje, dia 5, voltam as grandes estrelas, Ryan, Coutinho. Todos os principais atletas vão se representar hoje no CT para dar início à temporada 2026, mas Fernando Diniz ainda vai começar o campeonato estadual com esse time alternativo, dando mais minutos para garotos e outros jogadores que buscam espaço no Vasco nessa temporada. Uma temporada que o Vasco tenta enxugar. A diretoria quer diminuir a folha salarial para poder abrir espaço para outras negociações. Atletas como Paulinho Paula, também Jean Davi, já deixaram o clube, né? Rescindiram o contrato, final de contrato, Maurício Lemos também. Outros atletas estão entre os negociáveis. O Lucas Oliveira ia para o Ceará, já estava tudo certo, mas o Mirassol atravessou essa negociação e vai levar o zagueiro para o interior de São Paulo. Outros nomes não fazem parte da lista do técnico Fernando Diniz, que é o caso do Garré, também o atacante David, que tem negociação com Vitória, e outros atletas também aí entre os negociáveis. Nessa semana, a diretoria, ali com Admar Lopes, também o presidente Pedrinho, tentam fechar 2 nomes. Um mais próximo, que é Johan Rojas, que vem do Monterrey, do México. Ele estava emprestado ao Necaxa, vai ser emprestado agora ao Vasco, com aquela obrigação de compra em caso de metas batidas, né? Cerca ali de 60% dos jogos da temporada, o Vasco vai ser obrigado a comprar o meia por 3,5 milhões de dólares, ali quase 20 milhões de reais. Esse vai ser o 23 milhões de reais. Esse vai ser o valor do Rojas. Outra negociação é com Alan Saldívia, zagueiro uruguaio de 23 anos do Colo-Colo. O Vasco, a princípio, queria um empréstimo com obrigação de compra também nesse modelo que ele vem fazendo com muitos jogadores, como Cuesta, Robert Renan, também outros atletas ali do elenco. O Gomes também tem esse modelo. Vasco tentou esse modelo de empréstimo com obrigação de compra, não conseguiu. O Colo-Colo quer vender e eles estão próximos aí de um acordo na venda em 1,5 milhão de dólares, quase 8 milhões de reais, para o uruguaio chegar ainda essa semana e se juntar a Fernando Diniz, Felipe. Brenner vai negociar com o Vasco? Boa. Você tem detalhes sobre isso. O Vasco tem interesse no Brenner, mas Tem. vai rolar negociação? O Vasco tem interesse. A Udinese precificou o jogador. É um valor que é de 6 de euros. Não sei se é 4 ou 6 de euros. Eu preciso checar aqui. Agora minha mente me traiu, hein? Eu acho que é 6 milhões de euros, eu lembro. É 6? E aí, pessoal, vocês acham que esses 6 milhões de euros vale aí no Brenner? Qual a sua opinião? Você já conhece o estilo de jogo do jogador ou nunca ouviu falar nesse jogador e é que o Vasco está querendo comprar? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. É 6. Eu lembro do seu Twitter. Eu lembro. Deixa eu ver aqui. Procura aí. Tô olhando a... Deixa eu ver quem mais perguntou. Foi o Matheus Jacó. Muita gente perguntando do Brenner aqui. O Brenner, que ele pertence ao Udinese da Itália.
foi monitorado pelo Santos, mas não andou a negociação, não andou essa conversa. Mas o Vasco, segundo o Hernan, tem interesse no Brenner. O Brenner que foi treinado pelo Fernando Diniz no São Paulo. O Brenner deu uma alavancada na carreira dele com o Fernando Diniz no São Paulo. Marcou gols importantes contra o Corinthians. Então é um jogador que tá na mira do Vasco, né, Hernan? Você tá procurando os valores aí, né? Tô procurando aqui na conversa que eu tive com a fonte. Não, eu sei, é 6 milhões de euros, você falou. Enquanto o Hernan não acha o valor, Felipe, larga aí a oficialização do Tati Castellanos, até para atualizar o público aí. Se o torcedor Flamengo tinha esperança em que o Tati Castellanos iria reforçar o Mengão nessa temporada, esquece. Ele foi vendido pela Lazio para o West Ham, oficial, informação que o André Hernan antecipou aqui no Fala Fonte. Então, Tati Castellanos não será reforço do Flamengo em 2026. Foi vendido pela Lazio ao West Ham da Inglaterra. É isso mesmo. Tem muitas informações aqui. Tô falando de Vasco? Vou dar uma pincelada aqui no Vasco, então. Antes de você falar do Brenner. Porque é só uma oferecido, tá? Vou colocar bem claro. Oferecido. O atacante camaronês Vicente Aboubakar, ele foi oferecido ao Vasco nos últimos dias. Sabe aquele negócio, ó? Ele quer jogar no Brasil, vem um intermediário, ó, bate lá no clube, ó, tem interesse? Tem o nome na mesa. Aí o Vasco, ele ainda está avaliando se vai andar numa negociação ou não. Então, deixar bem claro, o Aboubakar foi oferecido para o Vasco. Inclusive, eu tenho um bom bastidor aqui, que eu tô quase conseguindo uma entrevista com ele. Vai rolar uma entrevista nos próximos dias com o Aboubakar. Até um off aqui para vocês. Mas, André Hernan, vamos falar do Brenner agora? Vamos. Então, bora lá. A Udinese precificou o Brenner em 6 milhões de euros. Perfeito. Topa vender. Topa fazer empréstimo também? Essa é a questão de alguns clubes no Brasil que têm interesse no Brenner. E aí o Brenner tem um interesse do Vasco já conversado, mas ainda não tem nada batido o martelo. Então, assim, a tendência é que o Brenner volte a jogar no futebol brasileiro. E o preço, para quem quer comprar, 6 milhões de euros, um jogador que é jovem. O Brenner tem 25 anos. É um jovem jogador, já passou por vários lugares e tal, mas é um atleta muito jovem e é um atleta que hoje, vamos falar, né? Um centroavante, um cara de área, um cara que sai de área, se movimenta bastante, faz falta. E não é um preço alto. Não, eu não acho. Ele é jovem, né? E tem bons números, jogou bem na Major League Soccer. Do vice-campeão da Copa do Brasil, fez uma grande Copa do Brasil e mereceu. Só que futebol não tem merecimento. Bota o hino do Vasco, Pedrinho. Tá de férias ainda? O que tá acontecendo com você hoje? Aê, Pedrinho! Possíveis chegadas. Rojas, do Monterrey do México. E eu acho que é o Colo-Colo. Colo-Colo. Saldívia. O indígena. Saldívia, que é primo dele. Ele mesmo, do Valdívia. Também jogava lá, é chileno, né, o Valdívia. Tô sabendo. Possíveis saídas. Sforza, ídolo do nosso amigo, aquele. E o DVD, cara, deveria ter interesse do Vitória, o DVD que foi muito bem no Fortaleza, no Nordeste, jogou uma Copa do Nordeste muito bem. E tem mais ali, ó. Agora já são as confirmadas. Já isso é confirmado? Jean Davi rescindiu. Maicon já estava no Curitiba nessa última temporada. Paulinho não vai renovar. Maurício Lemos também não, jogou muito pouco. E o Lucas Oliveira Mirassol, ao que tudo indica. E vai jogar Libertadores. Vai jogar Libertadores. Que loucura, né? Que loucura. Mas assim, acho que o Vasco precisa dar mais uma olhadinha pro mercado aí, né? Eu também acho. O Vasco continua procurando. E precisa, assim, ainda mais você vê, ó, saiu o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira, 2 zagueiros que estavam no elenco esse ano. Então você precisa reforçar o sistema defensivo. É uma das prioridades do Vasco nessa janela. O Saldívia é um cara que não é de hoje que o Vasco tem um interesse nele, já vem desde a última janela, e não é só o Vasco que tem um interesse nesse jogador, é um cara que tem despertado o interesse de muitos clubes aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser. E o outro, o Juan Rojas, esse parece ser bom jogador, parece ser bom de bola. Vamos ver se vai dar tudo certo, se o Vasco vai conseguir trazer. Mas eu acho que o principal reforço do Vasco para a temporada é o Ryan. É você manter o Ryan pelo menos 6 meses. Nem que vou vender agora. Pode vender.
Mas tem que ficar pelo menos mais 6 meses. Flavinho, o Saldívia, só para completar, um cara que o Diniz já conhece desde a época do Fluminense. Isso. Então ele já queria o Saldívia no Fluminense, como ele tá no Vasco, ele quer o Saldívia no Vasco. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O time do Vasco aí que está fazendo as suas negociações, o seu planejamento para 2026, né? Já que já tá muito próximo de começar aí o Campeonato Carioca, então o Vasco já tem sim que estar se preparando para começar o ano. E tem também aí informações, né, que o Vasco houve contra a proposta do Colo-Colo e mantém negociação por Alan Saldívia. Isso mesmo. O Vasco e Colo-Colo continuaram as negociações por Alan. O clube carioca apresentou na última semana uma segunda oferta de empréstimo com uma cláusula de compra e recebeu uma contraproposta dos chilenos. Inicialmente, o clube chileno tinha a intenção apenas de negociar o atleta em uma operação com venda direta. Entanto, o Vasco, no entanto, não tem interesse na negociação nestes modelos no momento, mas conta com o desejo de Saldívia, né, que vê uma transferência para o futebol brasileiro com bons olhos. Então, o Vasco está aí, né, o jogador tem apenas 23 anos, pode somar muito aí ao time Cruz Maltino. Tem também informações aí que o Vasco acerta a contratação do colombiano John Rojas, né? John Rojas. Então, o Vasco está fechado aí com o Rojas. Então, vamos ver como que vai se, né, encaminhar essas negociações. Segundo as informações com fontes ligadas à negociação, o acordo foi fechado por um empréstimo de 1 ano com opção de compra fixa, né, fixada em 3,5 milhões de dólares, cerca de quase 19 milhões de reais. As partes chegaram em um acordo entendimento após avançarem nas últimas horas nos termos de negociações. Tem também aí a informação que o Vasco está fechando com mais um jogador, né, que é o Brenner, por 6 milhões de euros, mas o Vasco quer apenas com um empréstimo por opção de compra. Segundo as informações, o atacante Brenner, né, atualmente na Udinese, tem despertado o interesse do Vasco da Gama, né? Então, inicialmente, o Vasco está tentando aí essa forma de contratação, já que o Vasco não está querendo comprar os jogadores já agora, né? O Vasco está querendo sim essa negociação de empréstimo com direito de compra. Então, passar um ano com o jogador, avaliar o jogador e se der certo o Vasco quer comprar. Então, essa é a nova forma que o Vasco está tentando aí para uma possível compra de mais um jogador. Mas e aí, o que é que vocês acham? Quem vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Vasco? Quem vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Cruz Maltino? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!